nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e queremos aqui agradecer por todos que participaram dos vídeos que nós lançamos anteriormente. E hoje estamos de volta, mais uma vez, para fazer exposição complementar, que possa proporcionar subsídio e que ajude os professores em todo o Brasil. Mas especialmente queremos convidar todos aqueles que congregam na Convenção em Abreu Lima para participarem conosco dos estudos bíblicos que acontecem sempre aos sábados à noite. Nesta ocasião vamos tratar da terceira lição, que tem por tema "E Deus os criou homem e mulher". O nosso texto que dá base para a lição está em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e do 18 ao 24. O nosso texto áureo está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, que diz: "E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação." A nossa verdade prática diz assim: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que o amemos e vivamos para a sua glória. E mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui juntos com o evangelista Abraão, que é superintendente das escolas bíblicas aqui em Abreu Lima, e também o nosso presbítero Sóstenes, que é secretário da superintendência. Desde já quero dizer que é um prazer mais uma vez estarmos juntos. Amém. Amém. Certamente. E vamos abrir, né, esse comentário. Já visto que hoje há temas aqui que podem talvez tirar um pouco a nossa atenção, mas bastante cuidado para os professores. Então, o primeiro ponto vai tratar como o homem foi criado. E eu vou pedir ao professor Abraão que nos traga um pouco de informação sobre a forma como o homem foi concebido por Deus. Muito bem, a lição ela vai tratar desse tópico, inclusive é o primeiro tópico, e ela vai abordar pelo menos 4 pontos interessantes. No primeiro ponto ele vai falar que o homem ele foi criado de uma matéria-prima, diferentemente dos outros atos da criação de Deus, onde Deus cria do nada. Simplesmente Deus traz à existência, por exemplo, os astros, Deus traz à existência os vegetais, os animais. Mas quando Deus vai criar o homem, a Bíblia diz que Ele cria o homem do pó da terra. Então a gente percebe que Deus usa uma matéria-prima, que é justamente o pó da terra. Eu poderia dizer, que eu não sei se os senhores concordam, mas seria o elemento mais insignificante, né? Deus poderia criar a partir de um mineral, de um metal, de uma rocha, mas Deus cria do pó da terra, e a Bíblia diz que soprando sobre as suas narinas, e aí dá a ideia justamente dessa participação na criação do homem, a ação de Deus de uma maneira mais específica, me parece dando mais a atenção. Deus não apenas fala para tornar-se um ser vivo, mas Deus sopra, parece que algo que sai de dentro de Deus, né? E aí vem a ideia de que o ser humano é um ser que tem uma parte material, que é o seu corpo, e a parte imaterial, que é justamente, de acordo com a tricotomia, espírito e alma, ou os dicotômicos, espírito ou alma. Mas a realidade é que o homem ele tem uma parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é justamente aquela alma, ou espírito, alma e espírito. Então Deus cria o homem dessa maneira, sopra sobre ele. Deus cria o homem de maneira imortal, cria o homem para viver eternamente. E eu não quero entrar nesse aspecto agora por conta da próxima lição, que é sobre a queda. E interessante que Deus cria o homem do pó da terra. Deus cria o homem de maneira perfeita, com seu sopro divino, recebendo aspectos de Deus, para ser imortal. E Deus cria o homem com uma missão, ou seja, desde a criação, né, alguns pensam até que o trabalho seria uma consequência da queda, mas não, Deus já cria o homem com o objetivo de lavrar e guardar o jardim, como também de nomear os animais de modo geral. Então, basicamente, a gente consegue perceber essa questão da criação do homem. Quer dizer que o homem já tinha um habitat propício para a sua convivência. Certamente. Né? Ou seja, um paraíso de fato e de verdade, né? Onde não havia poluição,
onde o ar era o mais perfeito possível, as frutas naturalíssimas, né? E quando a gente fala de paraíso, né, diz, é repouso, né? Quer dizer, o homem ia viver ali sem fazer nada. Exato. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Quer dizer, ele iria ter uma ocupação, iria ter uma responsabilidade, né? Liberdade aliada à Porque a responsabilidade. ideia que nós temos hoje de trabalho Sim. está relacionada à exploração. É um indivíduo que domina outro e exige dele uma carga máxima de atividade com o objetivo de se ter resultados, né? Na época em que o homem é originado, a ideia de trabalho é totalmente outra. Exatamente. Né? Ele tinha a necessidade de produzir, tinha a necessidade de desempenhar uma atividade, mas não com a mentalidade de explorar ao máximo o recurso, nem humano nem natural. Certamente. Nós temos em seguida, né, que a gente não pode adentrar outros comentários sem que antes a gente também fale sobre a criação da mulher. Presbítero Sóstenes, que aspectos você destacaria desse evento? Bem, eu gostei muito do que foi trazido no escopo da lição, naquele tópico chamado Interagindo com o Professor. Sim. Eu não sei se é o próprio comentarista ou se é o editor Eu acredito que seja o editor. Deve ser o editor. Eu grifei aqui, a mulher tem a mesma natureza que o homem, embora fisicamente seja um ser distinto. Tanto o homem como a mulher possuem características próprias do Criador, tais como o amor pelo belo. Aí estaríamos com uma questão assim, de filosofia quanto à estética, né? E ele cita Gênesis 2:9. O prazer pelo trabalho significativo, Sim. digamos até terapêutico, né? Gênesis 2:15. A responsabilidade moral, Gênesis 2:16-17. E ambos se complementam por intermédio do casamento, que também é instituído por Deus e digamos que seja a razão maior da existência da mulher. Complementar, ajudar, acompanhar o homem, ser a peça que faltava, o verdadeiro encaixe para o homem. E inclusive eu já ouvi bons comentaristas dizerem que o melhor termo para a função da mulher em Gênesis é essa de encaixe. Faltava uma peça no quebra-cabeças da humanidade e era exatamente Eva. Quando ela vem, a peça se encaixa exatamente no lugar devido e está composta-se a humanidade e a obra de Deus relacionado à sua coroa da criação. Ok. Nós temos até mesmo, na ocasião que antecede a criação da mulher, Deus olhando para a sua obra e já fazendo um julgamento, ou seja, dizendo que tudo é bom. Né? Ou seja, cada animal tinha seu par. Né? Então, diz a Bíblia que eles se apresentam diante de Adão para que cada um receba um nome. Mas o homem, né, não se encontrava uma disjuntura. Ou seja, como se Deus já trazendo todos, ou seja, um animal, o humano, todo ser deve ter um par, deve ter um casal. Então, dentro dessa imagem que Deus vê, desse cenário que Deus vê, e também dá dizer isso, né? Não é bom que o homem esteja só. O que é que a gente pode entender, né, desse texto bíblico? A gente não pode alegar que, por exemplo, Deus havia se esquecido, Deus se esqueceu de criar alguma coisa que faltou ali na criação. Mas entendo pelo texto que, dentro da determinação de Deus, provavelmente ele quis mostrar para o homem, obviamente, a necessidade que o homem tinha, assim como os demais animais tinham, de ter uma disjuntura. E
E ele fez o homem perceber isso e no momento certo Deus estabelece a criação da Ele mulher. tem um projeto, né? Certamente. No versículo 18, o texto menciona o projeto de Deus e no versículo 15 apresenta Deus executando esse projeto. Exato. Não é que Deus tenha esquecido, deixado para último plano, Certamente. mas o texto mostra ao homem que havia sim a necessidade de ele estar acompanhado. Sozinho ele estaria se destoando de toda a criação. E também não haveria uma utilidade na sua existência. Até porque Adão sozinho e imortal, ele seria único sempre. E não haveria nunca a reprodução, Exato. não haveria nunca o compartilhamento de emoções, Sim. de vida, de experiências, né? Embora ele já fosse íntimo de Deus, conversasse, tivesse uma boa relação com Deus, inicialmente, mas ele precisava de alguém semelhante, mais perto de si, para trocar as suas ideias, né, pormenorizadas. Assim. Inclusive Provérbios 18 vai dizer isso, né, que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, e busca os seus próprios interesses. Então, realmente, o ser humano ele foi criado para socializar-se. Né? E já dizem, né, que o ser humano é um ser eminentemente social. É impressionante que para mantermos a nossa saúde mental, psicológica, nossa saúde, por que não dizer espiritual, até como igreja, a Bíblia diz que nós somos um corpo, nós não conseguimos, mesmo que temos comunhão com Deus, nós não conseguimos ter uma vida espiritual equilibrada se nós não tivermos isso aqui, esse contato. E daí eu já queria abrir um gancho, a importância da escola dominical, porque é um momento de compartilhamento, é um momento de aprendizado, de interação, exato. Agora, eu não quero dizer com isso que a mulher só tenha um papel reprodutivo. Claro, com certeza. Entendeu? Porque, infelizmente, ao longo da história, inclusive a própria ciência acabou explorando isso e relegando um papel menor à mulher. E apresentando, infelizmente, a mulher como um objeto, e um objeto para a reprodução. E não é isso que a Bíblia menciona, não é isso que o texto deixa quanto à mente de Deus, quanto ao propósito de Deus, e também não é a mentalidade daqueles que compreendem a Bíblia como regra de fé. Agora, logicamente, a reprodução sim está na mente de Deus, é um desejo de Deus, e inclusive ele demonstra isso já no início, olha, cresçam, reproduzam, multipliquem-se, povoem a terra inteira. E só há um modo de se fazer isso, que é justamente o casal composto, o homem, o Adão, e mulher, a Eva. Que, inclusive, o nome Eva já significa mãe, aquela que procria, aquela que dá à luz, aquela que frutifica, né? Que é fértil. A gente tem na lição, a gente pode notar que aparentemente parece ser um texto até simples de ser abordado, mas quando a gente fala da questão de estar só, né, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, e de fato o é. A gente vive, o próprio termo sociedade nos traz a ideia de convívio, né, de socializar, de interagir. Então a gente vive num contexto social onde o inverso é pregado. Felizmente, né? Então a filosofia moderna, né, que dá mais audiência àqueles indivíduos que vivem só, porque tem a ideia de que pode se desenvolver mais, dar mais contribuições à ciência e o próprio mercado. E a gente não pode permitir de forma alguma que essa mentalidade permeie também o ambiente cristão. Exatamente. Então, o que deve ser, na minha opinião, que deve chamar a atenção na escola dominical é para o sentido inverso que tem sido difundido nos tempos modernos, né? Então, hoje tudo é construído para coisas pequenas, inclusive famílias, né? O sentido de família tem mudado, o conceito de família tem mudado. Então as coisas vão se ajustando ao modus vivendi humano e não ao padrão que Deus estabeleceu, que é outro tema, né? Se Deus estabelece um padrão aqui no Éden, ou isso faz parte apenas de um momento
e o homem é que vai recriando esse padrão. Exato. Eu gostaria muito de ouvir a opinião dos meus amigos, que a gente não pode deixar, na minha opinião, né, também, e permitir que essa temática ela não seja biblicamente, ela seja, não pode permitir que ela não seja explorada e explorada biblicamente, de um ponto de vista bíblico. Entendo. Certamente, como eu já disse, e acredito que Sóstenes vai compartilhar também, de fato Deus cria o homem para ser um ser social. Primeiro, além de Deus se manter um bom relacionamento com o homem, nós percebemos que Deus estabelece essa questão da família. Vamos ver isso mais para frente, né, o terceiro tópico. E uma coisa que eu percebo no estabelecimento que Deus coloca com Adão e Eva é de relacionamentos duradouros. Na nossa sociedade, nós vemos cada vez mais as pessoas se encaminhando para o isolamento, e quando há algum tipo de relação, é um tipo de relação, uma linguagem bem popular, a ficação. Ou seja, a pessoa não é amigo, ele está amigo. A pessoa não é namorado, ele está namorado. Então, isso é muito complicado, e eu acredito que isso não traz uma estrutura de confiabilidade. Na realidade, na vivência humana, nós percebemos que a gente precisa de pessoas em quem a gente possa confiar, de pessoas com quem a gente possa desabafar. É impressionante, hoje, isso é uma estimativa muito, muito prática. A quantidade de deprimidos tem aumentado avassaladoramente. Os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão abarrotados, porque pessoas que procuram alguém para desabafar. Inclusive, no texto, nós podemos considerar como um dos sentidos para a palavra adjutora como alguém de confiança. Deus deu a Adão alguém que ele podia confiar e compartilhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vida. Sim. Não é isso? É impressionante também que, já fazendo uma certa menção quanto ao casamento, que muitos casamentos não dão certo exatamente devido à falta de comunicação, devido à falta da confiança, devido à falta dessa condição de uma vida mais de intimidade, de compartilhamento, né? Convivência, né? De O viver convivência. o casamento, né? Exato. Existe até uma questão da criação de filhos hoje que é muito complicado. Por exemplo, hoje, dado a questão da demanda do capitalismo, às vezes as pessoas querem trabalhar e conquistar mais, e às vezes a mulher e o homem trabalham muito, e até finais de semana, e os filhos ficam nas creches, e os filhos ficam muitas vezes só, e fica ali e acolá, e muitas vezes o contato do pai e da mãe com os filhos, do pai e da mãe, entre eles, entre casal, praticamente é muito pequeno, né? E tem se popularizado a ideia de se viver só, Sim. como algo útil. E nós sabemos que o viver só traz muitos males. E o mercado tem contribuído para isso, né? Tem preparado uma série de produtos voltados unicamente para quem vive só. É uma espécie de estímulo, né? Ou seja, as pessoas não acreditam mais na instituição casamento. Eu digo muitas pessoas, secularmente falando, né? E que lamentavelmente tem invadido um pouco da seara também da igreja. Considerando que a igreja também está inserida, claro, no meio social, que recebe pessoas de muitas origens, com muitas experiências, logicamente tem uma capacidade impressionante de congregá-las. Sim. Mas a mentalidade não é mudada de um dia para a noite. E a vida em si, ou a convivência fora a igreja, também não é mudada com um estalar de dedos. A igreja local, né? Eu digo, Claro. acaba sofrendo também a influência externa. E muitas vezes até essas pessoas que vêm, elas já vêm de influência de pais que talvez tiveram grandes e sérios problemas no casamento. Pessoas que vêm para a igreja, às vezes não são nem casados, mas que os pais, por N motivos, não convivem bem ou nem vivem mais juntos. Então, é toda uma demanda social que a gente vivencia nos nossos dias e que a gente precisa estabelecer um padrão. Ou seja, não é porque na família de A, de B ou de C aconteceu assim, deu errado,
não flui bem e tal, que a gente deve tirar aquilo como exemplo para toda forma de se viver. Eu acredito que nesse momento, ao estudarmos o livro de Gênesis, é uma oportunidade que nós temos de resgatar um padrão estabelecido por Deus na relação do homem com a mulher, na relação da família e em muitos outros aspectos também. É muito bom voltarmos às origens, não simplesmente por saudosismo, mas voltarmos às origens por entender o projeto original de Deus para as nossas vidas. E a origem ser amparada na Bíblia. Certamente. Né? Cada ente da família tem o seu papel, muito bem definido. Quando os papéis são misturados, essa confusão acaba sendo transmitida de geração a geração. A impressão que é colocada nos filhos quanto a o que é um pai, o que é uma mãe, o que é um casal. Eu digo isso, de ter a Bíblia como modelo, porque a própria lição mencionou que o modelo para a mulher, ou para a idoneidade da mulher, está sendo mencionado em Provérbios capítulo 31. O texto da mulher virtuosa. Né? O papel da mulher dentro de casa. O papel da mulher na criação de filhos. O papel da mulher na sociedade. Nós podemos até dizer na igreja também. Sim. Eu vejo também Sóstenes, né, Abraão, que a gente está falando de uma sociedade no Oriente Médio, né? Exato. Que sabemos que até hoje a mulher sofre um pouco de subjugada, né, na relação. E necessariamente não é isso que a Bíblia quer transmitir, né? Com o cristianismo a gente vê que o papel da mulher também muda, mas o comprometimento em relação ao matrimônio não. Sim. Né? E Jesus Cristo abre, né, vamos dizer, as portas para que a mulher atue também, Certamente. principalmente no seu ministério. Agora eu quero dizer, quando a gente, muitas pessoas tratam a Bíblia por não conhecê-la, né, chamando-a até de alguns termos, muito patriarcal, machista, e hoje a gente tem muitos movimentos, né, que dizem procurar o espaço que é da mulher, mas a Bíblia fala claramente, desde Gênesis, qual é o espaço da mulher. Não é distante do homem, não é desvinculando essas relações do matrimônio ou desacreditando. Não é? Então, o padrão matrimonial foi estabelecido por Deus e ele só pode ser bem sucedido se ele for conservar tal qual a forma como foi concebida. Então, o Oriente Médio tem uma forma de entender o papel da mulher. No Ocidente, eu entendo que ele, em virtude de alguns movimentos, né, que não tem, evidentemente, nenhuma relação com a Bíblia, tem sido desvirtuado. Não sei se essa é a imagem que vocês também têm. Eu acredito que todo extremo ele é perigoso. Nós percebemos que muitas vezes no Oriente Médio existe um desvalor considerável para com a mulher, principalmente em algumas sociedades não cristãs, e até mesmo não judaicas, que fazem até mutilação genital feminina. A mulher não pode ter prazer. No continente africano, né? Isso é muito praticado. Também muito praticado. Então, esse extremo de desvalorizar, desprestigiar a mulher é perigoso, como também o outro extremo, muitas vezes no mundo ocidental, é perigoso. Sóstenes falou uma coisa muito importante no que diz respeito à questão de que quando Deus cria o homem e cria a mulher, ele estabelece papéis. Então perceba que o homem e a mulher diante de Deus têm valores iguais, porém papéis diferentes. Uma coisa é alguém ter valor, por exemplo, aqui nesse momento todos nós somos iguais diante de Deus, diante da comunidade da igreja, mas nesse momento você está com o papel de mediar aqui a nossa conversa e nós estamos colaborando com essa mediação sua. Isso não inferioriza de modo nenhum o outro. Ele dá o tom, né? Exatamente. Ele dá o tom da conversa. E o homem foi posto para dar o tom dentro de casa. Exatamente. Seu líder. Seu líder. Agora, quando isso não acontece, sim, as consequências vêm de forma drástica. Certamente. Talvez
quem olhe não perceba com facilidade, mas tem uma família de base já arruinada. Exato. Quando o papel é invertido e a mulher é colocada como cabeça. Não estou, logicamente, querendo trazer um pensamento machista, eu também não estou querendo trazer um pensamento assim de desvalorização da mulher, até porque nós temos de reconhecer que diante de lares abandonados por maridos, pais, Sim. diante das dificuldades financeiras que são enfrentadas, em que a mulher tem que se lançar no mercado de trabalho, Claro. na rua, assim, as dificuldades de criação de filhos, eu reconheço isso, mas a relação homem-mulher, a mulher, mesmo antes do pecado, a mulher auxiliava, Exato. tinha plena liberdade de se expressar, tinha plena liberdade de opinar, mas auxiliava. Ela era o encaixe, a peça que faltava ao quebra-cabeça, mas não o cenário principal. Porque às vezes alguns movimentos sociais, renovadores, colocam um papel muito distante daquilo que nós temos da Bíblia. Um papel de muito destaque. Mas o que é que está por trás disso? Será que é uma mentalidade ocidental? Será que é uma fuga daquela mentalidade oriental? Ou a tentativa de se implantar um novo sistema? Um sistema que não é adotado ainda no Ocidente plenamente, que ainda não é adotado plenamente no Oriente, mas que se tem o desejo de ver vigorando no mundo. A total inversão de valores. Exato. E é importante salientar que, inclusive pode ser até que tenha professores de escola dominical, irmãs nos assistindo, que a posição que Deus estabelece à mulher é uma posição de privilégio. Porque no momento que o homem é o líder, é o cabeça, e ele é o responsável direto pelo lar de um modo geral, claro que a mulher coopera com isso. Inclusive a palavra submissão quer dizer isso, está sob a missão. A maior responsabilidade é do homem e a mulher coopera com a missão do homem. Deus cria Adão, dá uma missão a Adão e coloca a Eva para ajudar. Então, de certa forma, a mulher ela é privilegiada, por quê? Porque a mulher ela está como ajudadora e a maior cobrança recai sobre o homem. A maior cobrança recai sobre o líder, isso é óbvio. Quem trabalha com liderança sabe o que é isso, quando você é bem liderado, quando você está sob a liderança de alguém, obviamente, que exerce uma boa liderança, você está numa situação confortável. Então perceba você, mulher, que a Bíblia em momento nenhum ela é machista, em momento nenhum a Bíblia ela desvaloriza a mulher, como também não supervaloriza o homem. Mas aí alguém pode dizer, sim, mas há relatos na Bíblia de desvalorização da mulher. São descritivos, não são normativos. Né? Exato. Exatamente. A Bíblia mostra o desvio de padrão. Sim, muito bem. Quando o Marcelo mencionou que no Novo Testamento existe uma nova relação, uma nova apresentação do papel da mulher, da figura da mulher, eu não sei se é a inovação ou se é volta aos princípios. A restauração. Uma restauração àquilo que Deus implantou e está descrito no livro de Gênesis. Sim. Mas que foi perdido ao longo do tempo, por N motivos. Exato. O individualismo, o rigor, a inveja, a culpa imposta sobre a mulher de um pecado, de uma queda. Né? Exato. Aí nós percebemos que há o desvio e o Novo Testamento com a igreja vem se restabelecer, resgatar. Esse sentido original dado por Deus. Então a gente vê Abraão, Sóstenes, Deus cria o homem, cria a mulher e a forma, as formas como Deus cria cada um, se tem sentido, né, para entendermos essa relação entre um e outro. Né? Então Deus dá um sono lá ao homem, né? E narra a Bíblia que Deus tira uma de suas costelas. É como se disséssemos, falta algo no homem. E esse algo está presente em quem? Está presente na mulher. Né? Então a gente vai ver que um precisa do outro.
um não pode se sobrepor ao outro. Diante de Deus, ambos são iguais. Agora, quando a gente desempenha uma atividade, seja em qualquer ambiente que for, aquele ambiente tem uma liderança. Exatamente. Né? Então, dentro de um lar cristão, não pode ser diferente. É a liderança que vai ensinar o apóstolo Paulo como ela deve ser exercida. E a gente tem no terceiro ponto, apesar de já termos discorrido, mas a gente vai ter justamente a instituição, ou seja, o estabelecimento do casamento. É como nós entendemos quando é dada a ordem, né? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, se esse vínculo ele não é bem compreendido, ele não é bem vivido, né? Ambos não entendem, então vai ser muito difícil eles conviverem e terem êxito nessa relação, porque evidentemente que Deus não cria essa relação para ter fim. Então a gente vai ter aqui características desse casamento estabelecido por Deus e como nós entendemos enquanto cristãos olhando para a Bíblia Sagrada. Monogâmico, né? Ele é heterossexual e ele é indissolúvel. E aí a gente tem aqui algumas temáticas que vai exigir mais tempo, né? E evidentemente que o espaço aqui dado é para que justamente a gente possa aguçar o interesse e as pessoas possam debater, discutir, mas sempre obedecendo rigorosamente o que está prescrito nas Sagradas Escrituras. E aí vocês têm aí a oportunidade de discorrer sobre a instituição do casamento, apesar de já termos dado algumas pinceladas, mas essa característica do casamento, principalmente nos tempos modernos, né, no Ocidente, no Brasil, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Antes de só a gente falar sobre essa questão da monogamia, estou vendo que está bem grifado aqui na lição dele, eu queria só pegar um gancho, logo aqui no começo da instituição do casamento, Gênesis 2, 24, eu percebo que o casamento, quando Deus estabelece, é um momento de deixar e um momento de apegar. É impressionante como esse paradoxo acontece no momento do casamento. É um momento de deixar o quê? Deixar a vida de solteiro. É momento de deixar a dependência dos pais e viver agora uma relação a dois, onde aquilo que os pais obviamente supriram e etc e tal, não é agora a prioridade. A prioridade agora é a vida entre marido e mulher. Então a mulher ela vive para o marido para agradar a mulher. E a maior responsabilidade obviamente seria do marido para com a mulher para com o marido. Agora, ao mesmo tempo que esse desapegar-se dos pais e apegar-se à mulher no sentido da maior responsabilidade do homem agora com a sua mulher, esse desapegar-se, ou esse deixar, é no sentido unicamente no contexto de convivência de família, no sentido de responsabilidade, mas jamais é no sentido de abandonar os pais. Às vezes as pessoas dizem, mas agora eu sou casado, agora meus pais e minha mãe que se virem. Não, não é nessa perspectiva que o texto bíblico mostra. Temos responsabilidade, a Bíblia diz inclusive nos 10 mandamentos que devemos amar os nossos pais, ama teu pai e a tua mãe para que te vá bem e tenha longos dias de vida sobre a terra. Mas a maior responsabilidade, ou seja, as questões de casado, devem ser resolvidas entre o casal, as prioridades... Mesmo que morem juntos, né? Mesmo que morem juntos. Porque há casos em que as pessoas se casam Sim. e continuam morando sob o mesmo teto dos pais. Exato. Por uma razão ou outra, necessidade financeira talvez. Né? Mas os pais não podem, não devem influenciar tanto naquela nova relação que existe ali dentro, naquele lar, Sim, ou sob aquele teto, que é um novo casamento. Exato. Existe um filho, existe uma filha, mas existe o companheiro, o marido, a esposa, o cônjuge ali também presente. E às vezes o dedo muito enxerido
acaba afetando aquela relação ali e o casamento pode ser desfeito. Exato. Né? Assim, uma coisa que eu gostaria de mencionar sobre monogamia é o seguinte: nós vemos, é como o fato do desprezo à mulher. Na Bíblia nós vemos muitos e muitos casos, inclusive de homens ilustres, até grandes homens de Deus, mas que tinham mais de uma mulher. Bem, a Bíblia, ela tem um compromisso com a verdade. Por ter o compromisso com a verdade, não oculta as falhas que os homens tinham. Exato. Não oculta os erros. Então está ali mencionado que, por uma razão ou outra, e às vezes o erro é muito nítido, um homem vai contrair casamento com uma outra mulher. Ou mesmo às vezes nem contrai o casamento, mas estabelece a relação de concubinato, que a própria raiz da palavra já estabelece o concubinato como o interesse primordial na reprodução, na relação sexual, ou na satisfação sexual, ou no advento de descendentes, de filhos. Então, a Bíblia apresenta esse erro, mas não quer dizer que a Bíblia esteja orientando para se viver assim. Exatamente. O ideal de Deus é que o homem tenha uma única mulher e a mulher também tenha um único homem. Alguns teóricos até dizem que nos primórdios as mulheres ou a mulher tinha muitos parceiros. E não há o pai de família, mas há a mãe de família, a matriarca, que tinha muitos parceiros e era a responsável pelo aumento do clã ou da tribo. Mas nós percebemos que a Bíblia estabelece um para cada. E homem para mulher. E mulher para homem. Né? E embora haja os desvios, no Novo Testamento, ou a partir de Jesus, a ideia de Deus, a ideia primordial é reapresentar daquela humanidade fracassada, de que o casamento deve ser entre unicamente duas pessoas, sem a participação de mais ninguém, e somente aquelas duas pessoas, ele ser monogâmico. E a igreja exige isso, e exige inclusive dos seus líderes. Exato. Agora, logicamente, nós sabemos que existem os conflitos de interesse, existem as dificuldades de vivência. A igreja, ao longo da história, vai passar, vai vivenciar essas dificuldades, mas está ali o ideal a ser seguido. Está ali o plano estabelecido a ser seguido e cumprido. Né? Ou seja, o padrão é bíblico, né? O que Deus prescreveu. Jamais o que foi encontrado entre os animais ou entre algum povo, alguma tribo, isso jamais pode servir de padrão, né? Exato. O que é padrão é o que está na Bíblia. Então, se você é um cristão, se autodenomina cristão e não segue rigorosamente estes padrões, é bom rever. Exato. Né? Seu modo de vida. Então, nós temos aqui a relação heterossexual que tem permeado muitos debates, calorosos debates. Então a gente, inclusive, o nosso slogan mostra uma família dentro daquilo que chamam um padrão tradicional. Bom, família é família, biblicamente, família é família, é aquela instituída por Deus. Os novos modelos que querem implementar, né, e que na nossa perspectiva não obedecem àquilo que Deus orienta, está aqui. Agora o tratamento que podemos dar. Essa relação, ela é monogâmica, ela é heterossexual. O que é que vocês podem acrescentar? Exato. O que estamos trabalhando aqui, a questão justamente é partimos de um pressuposto bíblico. Obviamente estamos aqui estudando uma lição de escola bíblica dominical e nós não podemos fugir, obviamente, do nosso pressuposto, da opinião bíblica, que é justamente Deus cria Adão. O conceito de criação que a Bíblia mostra é esse: Deus cria Adão e Eva para Adão. Então Deus cria um homem e obviamente cria uma mulher com o objetivo de manterem comunhão, de se completarem
mutuamente e prazerosamente e, consequentemente, reproduzirem. Então, há um propósito nisso. Então, a gente percebe que essa perspectiva de Deus é uma perspectiva que deve ser seguida. Eu achei interessante uma vez uma frase de um professor que eu tive no seminário. Ele disse uma coisa, ele dizia muito uma frase interessante. Ele dizia: não existe nada melhor do que o bom de Deus. Era uma frase que ele dizia muito interessante e eu guardei isso. Ou seja, tudo que Deus criou era bom. Deus criou a união heterossexual e Deus viu que é bom. Então, quando alguém apresenta uma outra perspectiva de casamento, dizendo essa é melhor ou essa é tão bom como a outra, à luz da Bíblia devemos desconfiar. Ou a gente confia em Deus, ou a gente estabelece o padrão de Deus para a nossa vida e somos cristãos porque servimos a Deus por isso, ou então temos que abrir mão dos valores bíblicos. Também não existe nenhuma outra forma que possa se dar a reprodução. Exato, de maneira natural. Né? Entre os humanos não existe, né? Exato. O próprio... Sim. E a gente não pode, mais uma vez, tomar, ainda que a natureza ou qualquer outro ambiente, né, possa gerar, né, ou seja, tem plantas, né, que tem os dois sexos, né, coisa dessa na botânica, então elas geram tal. Isso não pode servir de padrão, não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o que está na Bíblia Sagrada. É um homem e uma mulher que se unem debaixo da bênção divina e vão ter uma relação de obediência a Deus, porque é muito difícil viver, seguir e obedecer essas regras fora da vontade de Deus. Eu, a respeito, eu gostaria de, inclusive, destacar o próprio título da lição, mencionando já o texto sagrado, diz que foram criados homem e mulher. O homem no sentido físico, mas também com a sua mentalidade de homem. Exato. A ideia de homem no físico de homem. E a mentalidade da mulher no físico de mulher. Porque às vezes o que se argumenta é que você pode ter a mentalidade de mulher no físico de homem. Vice-versa. Mas não é o padrão bíblico. Sim. Logicamente, nós vivemos numa sociedade tão diversificada e ouvimos e vemos tantas coisas e somos obrigados, inclusive, para o bom convívio social, a respeitar todo tipo de ideia, todo tipo de pensamento, a respeitar todo tipo de prática. Mas também devemos ser respeitados naquilo que acreditamos. Sim. Né? E a Bíblia Sagrada não toma a prática homossexual como de bom tom. Nós não agredimos homossexuais. Claro. Nós simplesmente não concordamos com a forma como eles pensam a vida e a forma como eles pensam a união conjugal. Nós temos um parâmetro. O nosso parâmetro é a Bíblia. Assim como qualquer outra pessoa pode ter para a sua vida outros parâmetros que não a Bíblia. E é um direito seu. Inclusive um direito estabelecido pelo próprio Deus. Olha, você quer assim, viva assim. Existem as consequências, mas se você decidiu viver assim, faça-o. Eu acho importante isso porque existe uma pressão muito grande no campo jurídico, no campo político, de se mudar o perfil da sociedade. Né? E às vezes há imposição. Não se espera uma resposta da base ou da própria sociedade. Não se espera a resposta das pessoas. Quer se impor. É um grupo pequeno, mas às vezes domina, às vezes não, mas tenta impor. E aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, eu não conheço alguém que tente impor. Quem é que está, assim, vive a Bíblia e tenta impor o padrão da Bíblia? Conhece esses casos? E nem Jesus manda impor, manda simplesmente anunciar, O pregar. próprio Cristo não impõe. Nós anunciamos e temos o direito de dizer: um dia eu pensei diferente, mas eu tomei acesso à palavra de Deus, eu tomei acesso
a vontade de Deus que está contida na Bíblia Sagrada e mudei meu pensamento. É o meu direito também de mudar e de viver de uma forma diferente, né? Logicamente, por ser muito polêmico e às vezes assim permear por um campo que desagradável, é que a gente deve ter o máximo de cuidado, mas a igreja está aberta a todos, claro. né? Com as portas abertas a Todos que queiram se ajustar, né? Todos os que queiram e aceitem o padrão bíblico. Se não quer aceitar, se não gosta, tudo bem. Agora, talvez o lugar ideal não seja aqui nesta igreja especificamente. Então nós temos aqui outra temática que é muito cuidado, né? É a indissolubilidade do casamento. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, institui o casamento, então ele institui com essa ideia dele ser vitalício. A ideia que o texto diz é até que a morte o separe, né? O comentarista ele vai colocar 3 condições, que seria a morte, no caso a viuvez, o abandono ou a infidelidade conjugal. E a gente percebe até que Deus ele permite que a pessoa não viva com uma outra pessoa que de repente a atraiu, mas também, ao mesmo tempo, Deus permite a pessoa ter a liberdade de perdoar essa pessoa que o traiu, coisa do tipo. Então, mas a gente percebe que a princípio o casamento não deve ser visto como algo que eu entro nele já planejando me divorciar. Eu entro nele já com o objetivo de, se não der certo, não. Eu devo entrar no casamento na perspectiva, em primeiro lugar, de entender que eu estou me casando com uma pessoa de fato, que é da vontade de Deus, de que é uma pessoa que tem os princípios da palavra de Deus, já que estamos falando de um contexto cristão. Obviamente isso deve ser visto antes, né? Às vezes pessoas não veem porque não querem ver certas características do futuro cônjuge. Mas quando se procura casar de acordo com a vontade de Deus, deve se manter de maneira vitalícia, deve se buscar viver uma vida, toda uma vida a dois. Eu achei muito interessante, eu não sei realmente qual era a confissão de fé de um determinado casal que passou na mídia, que entraram em um determinado local e sacaram arma e balearam um automóvel, e eles tinham 50 anos de casado. Era um senhor e uma senhora. Eu achei impressionante a maneira como ele falou, e agora como é que vai ser a minha vida? E os genros dizendo, o que é que eu vou dizer para os meus filhos, que são os netos da avó? Então você percebe que isso é que é um planejamento familiar. Isso é que é a beleza do casamento. Não é somente a questão do prazer sexual, que é importante, que é bíblico, viver isso no casamento, mas é o companheirismo, é essa troca de amizade, é o constituir filhos, o constituir netos, é criar vínculos saudáveis, que é o que Deus estabeleceu. Então isso só pode acontecer se isso for perdurado. Claro que havendo o abandono por parte de um dos cônjuges, havendo a traição e não tendo condições de haver perdão naquela condição, e havendo a morte, obviamente ninguém vai ficar ali preso àquela situação. Ele tem que tocar a vida para frente. Mas eu percebo que o casamento é muito mais do que aquele romance. Mas eu acho que dissolução por morte é unânime, né? É unânime, não tem como. Não tem como, obviamente. Sóstenes, para você, eu queria que você discorresse, né? Hoje, evidentemente, até historicamente na Bíblia a gente vai ver, como você falou, alguns homens que foram chamados por Deus, mas que nesse quesito não foram bem sucedidos. A gente tem pessoas que juram, né, viver de uma forma honesta, né, até quem celebra requer que os que estão ali contraindo núpcia, né, eles se declarem fidelidade. Exato. Amor eterno, enquanto dure, né? Amor eterno, fidelidade. Por que muitos não conseguem ser fiéis? Por que essa relação conjugal, à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando tão frágil? É claro que eu queria que você falasse um pouco dentro do ambiente cristão, no ambiente secular, porque as pessoas não conseguem manter uma relação matrimonial por tanto tempo como eram nossos
pais e avós. Numa cidade do sul do país, uma área de bastante movimentação turística, a fonte do amor eterno. E os casais costumam tirar as fotos e tal, mas eu acho que também há a fonte do enquanto dure, né? Porque a declaração ou o declarar é fácil, mas o conviver, o experimentar é que vai tornando a coisa um pouco mais difícil. Certamente. E, inclusive, eu percebi que é a dificuldade da lição. O comentarista tomou um tom de teologia prática. Talvez fosse até mais fácil, me entendam, fosse mais fácil se fosse discutir a filosofia, uma teologia bíblica pesada, ou a sistemática em si pura. Mas quando nós nos deparamos com algo prático, e ainda mais conhecendo experiências negativas e as consequências dessas experiências, aí dá aquele receio. Inclusive o próprio comentário fica assim, aquela coisa engessada, fica amarrado. Nós temos mais cuidado. Agora, o que leva as pessoas a serem mal-sucedidas? Primeiro é esquecer o egoísmo. Eu digo isso com bastante temor diante de Deus, porque eu não considero um casamento assim sempre perfeito, né? Tem sempre os ajustes. Não considero. E assim, as pessoas têm muitas experiências até chegar a um casamento, e mesmo dentro do casamento as experiências diversas que nós vamos aprendendo com a Bíblia como superar as dificuldades e como vivenciar melhor determinadas experiências. Nós vamos aprendendo, inclusive, no casal juntos, sim, com a Bíblia. E, às vezes, isso não é tão fácil. Mas nós precisamos vencer o individualismo, o egoísmo. Se é para viver juntos, então tem que ver o real, ou tem que haver o real altruísmo, o pensar no outro. Olha, só me agrada. Então é excelente. Eu sou feliz no meu casamento. Mas agrada o outro? Agrada o cônjuge? Se isso for esquecido, o casamento vira de fachada. Tem que haver renúncia, né? Tem que haver renúncia. Tem que se esquecer, o Abraão falou, aquela vida de solteiro. Aquela vida sem o compromisso. Tem que ter o compromisso. Tem que se colocar o coração ali, tem que se mergulhar de corpo e alma. Tem que se entregar mesmo. Não serão, né? Em favor da família não serão mais dois, serão um, né? Exato, viram uma só carne. E tanto no sentido de convivência e de experiência sentimental, como também a Bíblia nos esconde isso como a prática sexual. Né? Viram uma só carne. É como quando Deus olha para um casal, para uma família, e vê uma só pessoa. Eles estão ali bastante unidos, amalgamados. Assim, as dificuldades, o que leva a fim de casamento, o que leva a carências, a deficiências, são mil. Mas eu acho que a principal é essa. Esquecer o individualismo e passar a pensar em 2, em 3, quando vem filho, 4, 5, pensar naquele conjunto. A ideia e não só na satisfação, a ideia de equipe. E essa falta de ideia de equipe, essa falta de altruísmo que conduz à infidelidade. O que é infidelidade em si, se não a busca de uma satisfação individual, uma satisfação própria? Não importa como, desde que esteja satisfeito. E não importa as consequências também? Não importam as consequências, desde que se traga uma satisfação, ainda que momentânea. Bem, nós identificamos aí o tópico da infidelidade. O abandono, a razão do abandono. Por que se abandona? Às vezes, com 3 meses de casamento, se abandona. Passa 5 anos de preparação e 3 meses de casamento se abandona. Às vezes 50 anos de casamento e se abandona. O que leva a isso, senão a busca de uma satisfação individualista?
Lembrando que muitas vezes esse abandono ele acontece dentro da casa, né? As pessoas convivem dentro de casa, mas estão abandonadas uma da outra. Eu, assim, como ninguém conhece, eu não vou citar de onde são, mas eu acompanhei um caso de uma esposa que reclamava na justiça a pensão de um marido. E a gente vai a fundo questionando e se consegue descobrir que eles moravam numa mesma casa. Ela vivia num puxadinho para trás da cozinha, ele vivia no quarto mais perto da sala, e isso já durava quase 4 anos. E ela não recebia sequer o alimento do marido. O que ele comprava, ele comia só, lá na frente. E ela tinha que depender dos filhos, inclusive os filhos, os netos estavam envolvidos, e traziam o necessário para ela e distribuíam, entregavam lá nos fundos da casa. Isso é abandono. Isso já é dissolução do casamento. Agora vejam, está sob o mesmo teto. Né? E o interessante, assim, e isso deve ser mencionado, os dois tinham o conhecimento de Bíblia. Os dois eram cristãos. Mas não souberam tratar, não né? souberam E aí, tratar. entra no começo da sua fala, quando você diz que o casal, ele vivem juntos e aprendem juntos a conduzir o seu casamento à luz da Bíblia. Então, apesar de eles conhecerem a Bíblia, mas me parece que eles não viviam buscando o seguir a Bíblia, o estabelecer a Bíblia, abrindo mão dos seus valores, da sua própria vontade, para que a Bíblia se estabelecesse como regra para a sua vida e para o seu casamento. Agora, assim, o que eu percebo também, que o ponto mais polêmico desse trecho aqui de estudo da lição, é se o casamento deve ser dissolvido ou não. Se a igreja deve aceitar ou não. Em alguns momentos Deus permitiu, né? Exato. Para preservar a vida de ambos, Deus permitiu, como carta de divórcio, né? Mas o que lamentavelmente acontece é que isso foi tomado como abusivo. Mas a né? carta de divórcio vem entre os como homens. proteção. Justamente. E proteção geralmente do lado mais fraco, que é a mulher. Moisés, o legislador orientado por Deus, protegeu o lado fraco da família, a mulher e filhos pequenos. Por isso que havia o divórcio com a carta que vinha prescrevendo as obrigações do homem que saía do seu lar primário, do lar inicial. Né? Então, hoje, Deus também tem o interesse de proteger filhos, de proteger mulher, diante de abandono, diante de infidelidade, diante de desprezo, quaisquer que seja. Né? Assim, a igreja aceita ou não essa questão do ser dissolúvel, dependendo dos motivos. O Novo Testamento apresenta como um dos motivos assim mais drásticos a infidelidade sem o perdão e sem a condição de conciliação. Agora, aquela infidelidade assim, bem vergonhosa, né? Eu acho que é o que eu entendo. Aquela que, assim, qualquer um que visse, que soubesse, dissesse, não há um pingo de condição de se viver mais junto. Não que estejamos defendendo o homem, porque geralmente é o ponto assim, do casamento que mais comete a infidelidade, mas não é defendendo o homem, né, em suas práticas, mas às vezes as coisas são tão nítidas, envergonham tanto, constrangem tanto, que se faz necessário que a própria comunidade, a igreja, se envolva e transmita a sua opinião, se aceita aquilo no seu seio ou não. Nós, como todos podem notar, a gente dedicou um certo tempo ao terceiro ponto, né? Porque julgamos ser muito importante, porque é algo que está no nosso dia a dia. Enquanto líderes, enquanto pastores, né? Porque é uma situação que não acontece só com um membro comum, acontece também entre as lideranças, todos estão passíveis. Com o ser humano. Exato. Então, enquanto cristão, nós devemos ter cuidado, né? Exatamente. Nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos nos entregar integralmente, literalmente, na relação, jamais parcialmente. Deus não oferece o homem ou a mulher parcialmente, né? Eles são colocados
como totais, na sua totalidade, um se entregando ao outro e formando uma única carne. Homem, mulheres, a gente sabe que na nossa lei tem direitos iguais, devem ser respeitados. Agora, esses direitos não devem ser abusados e colocar em risco a família, os filhos, as relações sociais, os compromissos. Então, o que nós pedimos é o cuidado, é o zelo, o mesmo zelo que Deus teve na criação, que nós possamos ter na preservação daquilo que Deus criou. Deus criou leis para proteger a família. Lamentavelmente, o Brasil tem tentado, muitas lideranças políticas têm tentado desvirtuar e mudar, mas biblicamente é inaceitável algumas medidas que têm sido buscadas por outros grupos. Sei que não é fácil obedecer à palavra de Deus, mas o homem submetendo-se ao senhorio de Cristo, recebendo como Salvador de sua vida, perceberá que a vontade de Deus será feita na vida dele. Jesus então, disse, né? Tome a sua cruz. Exato. Não é fácil, né? Quem quiser segui-lo é a renúncia, é o tomar a cruz, é o seguir a Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Foi um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Que continue orando e nosso trabalho, todo o nosso empreendimento é tentar fazer um trabalho sério, um trabalho que traga a vontade de Deus, com fonte bíblica e comprometido com a verdade do Senhor. Nosso dirigente, nosso presidente vai também nos trazer assim uma palavra final. Eu sei que ele tem muita estima por mim, mas trabalhamos na superintendência, né? Nosso pastor presidente é o pastor Roberto José. Mas como colegas e amigos aqui, como superintendente, vice-superintendente, secretário da superintendência, estamos aqui com muita alegria e com muito prazer e queremos de antemão abençoar cada um de vocês com aquilo que a gente puder entender das Escrituras, e fique à vontade para compartilhar esse vídeo. Você que está no Brasil ou fora do Brasil, compartilhe através das redes sociais, leve esse conhecimento que foi falado aqui sobre a origem do ser humano, do homem e da mulher, e o propósito de Deus para a vida do homem e da mulher, para outras pessoas também, que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Compartilhe através do WhatsApp, através do Facebook, transmita essa mensagem para que outros participem, como também fica aqui o convite, vá para uma escola bíblica dominical, vá sentar num grupo de pessoas para ouvir de um professor, de uma professora, para ali comentar sobre essa lição tão importante no próximo domingo, e com certeza vai ser uma bênção para a vida de cada um de vocês. E para aqueles professores e dirigentes de escola dominical da nossa convenção em Abreu Lima, sobretudo aqueles que estão nas proximidades da cidade de Abreu Lima, queremos lhe convidar. No sábado à noite nós temos o estudo bíblico para professores, onde teremos um melhor tempo para poder nos apropriar desse assunto tão importante, e queremos contar com a sua presença neste próximo sábado, que iremos comentar justamente essa lição. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Marcelo, fica à vontade aí para dar finalmente. Nós temos também o adesivo, né, que faz a divulgação da Escola Bíblica Dominical, né, que você possa adquirir na superintendência, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, e aí você pode colocá-lo, né, principalmente no seu carro, no seu veículo, no portão ou em qualquer lugar que você ache que traga visibilidade, que possa ser visto. Então, que Deus abençoe. Nosso irmão Sócio também trará a sua palavra. Bem, nós temos disponibilizado os vídeos com uma certa antecedência ao estudo em classe, porque nós esperamos que as pessoas que nos assistem tragam as suas indagações, suas sugestões, seus comentários adicionais acerca do próprio tema da lição, e tragam no sábado à noite às 19 horas, sempre no sábado anterior ao estudo da respectiva revista de domingo. Nós estamos aqui com um estudo sistemático. Eu nunca me canso de dizer que nós somos informais aqui, num bate-papo informal, mas a nossa intenção é fazer com que você venha ao estudo bíblico
e coopere conosco. E diga o que achou do vídeo, mas com a sua sugestão, com a sua pergunta, apresente lá ao debatedor do dia escalado para o estudo bíblico de professores e contribua também com essa grande tarefa e seja enlevado, assim, intelectualmente e espiritualmente, juntamente conosco. Então, quando acessar o vídeo, se inscreva, curta, compartilhe e ore. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.